Fala pessoal, esse é mais um vídeo da gente estudando a Bíblia juntos, né? Hoje a gente vai ler Gênesis 24. Se você é novo aqui, eu convido você para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Esse é um quadro em que a gente está estudando a Bíblia toda juntos e a gente está aqui no capítulo 24 de Gênesis, ok? Então vamos lá. No capítulo anterior, a gente viu Abraão, que representa Deus, oferecendo Isaac, sacrificando Isaac, que representa Jesus. E aí, quando Abraão e Isaac descem do monte, de um dos montes de Moriá, Abraão recebe a notícia que Rebeca nasceu. Então, se Isaac e Rebeca vai ser esposa de Isaac, a gente vai ver hoje. Rebeca vai ser esposa de Isaac. Então, se Isaac é Jesus, Rebeca é a igreja. Ok? Então vamos lá. Capítulo 24. Diz assim: Abraão já era velho, de idade bem avançada. E velho aqui, gente, não é 70 anos não, tá? Porque nessa época de Abraão, a gente vai ver, por exemplo, que Sara morreu com 127 anos. 127 anos. Então, nessa época, a gente viu Abraão com 75 anos, se eu não me engano. Com 86, quando Ismael nasceu. 75 acho que foi quando Deus o chamou. 86 quando Ismael nasceu. E 99 quando veio a profecia de Isaac nascer. E 100 anos quando Isaac nasceu, se eu não me engano. E aí a gente já vê essas idades. Mas ali ele ainda está no início da velhice dele, tá? Então, a Bíblia aqui não está falando a idade dele, mas velho aqui a gente sabe que é bem velho mesmo, tá? Se a gente supor que Sara e Abraão tinham a mesma idade, supondo, então ele já tinha 127 anos, tá? Então, Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Deus havia abençoado Abraão em tudo, não é só materialmente, como a gente viu que ele era rico, mas espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, né? Na idade dele, tá vivo, ser bem abençoado fisicamente, enfim, familiarmente. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que a gente imagina ser Eliezer. A Bíblia não diz aqui, esse capítulo, pelo menos, não fala o nome desse servo mais antigo, mas o único servo citado por nome é Eliezer. Então vamos supor que seja Eliezer, tá? Eliezer. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo que possuía. A gente tem que lembrar da tipologia, tá? O capítulo 24 está continuando o capítulo 23, logicamente. No capítulo 23, Abraão vai levar Isaac para sacrificá-lo, volta com o menino. E agora, depois disso, depois que a Bíblia fala de Rebeca, que nasceu, isso aqui já se passaram muitos anos, tá? Por mais que aqui, entre o capítulo 23 e o capítulo 24, haja uma diferença de talvez algumas décadas, né? Algumas boas décadas, mas logicamente não está distante. O capítulo 24 está conectado ao 23. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo que possuía. Esse Eliezer, ele é tipo do Espírito Santo.
que governa tudo que Deus possui. Que governava tudo que possuía. Põe a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então veja bem, Deus, depois de Abraão, depois de levar Isaque para sacrificar, Abraão fala com o servo mais antigo da casa dele, que a gente colocou Eliezer aqui para ficar mais fácil, para buscar uma esposa para Isaque. Ok? Então, aqui é a tipologia de Deus. Depois de Jesus morrer e ressuscitar, Deus enviando o Espírito Santo para buscar a esposa de Jesus, que é a igreja. Ok? É a igreja. Versículo 5. Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: a sua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve meu filho para lá. Então veja bem. O servo tinha perguntado a Abraão: se a mulher não quiser vir, eu devo levar seu filho para lá? Mas veja bem, Abraão está morando em Canaã, tá? Abraão está morando em Canaã. Lembra que ele comprou um campo lá de Efron, o Eteu. Ele comprou um campo e ele está morando lá. E Deus prometeu que Canaã seria a terra que ele daria à descendência de Abraão. Então, a ideia é trazer a esposa para lá, para Canaã. A terra vai ser Israel. E não tirar Isaque de lá. Porque, na verdade, Isaque é para estar lá também. A descendência de Isaque vai estar lá. Versículo 9. Com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naó havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha, a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e daria ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que foste bondoso para com meu senhor. Eliezer fez um pedido bem específico para Deus. Ele levou 10 camelos, tá? 10 camelos. Não sei se foi sem necessidade ou é porque ele levou tantos bens para Rebeca. Claro que ele não sabia ainda quem era Rebeca e que seria Rebeca. Ele teria levado tantos bens, levou 10 camelos para carregar esses bens com ele, né? Mas camelo, gente, bebe muita água. Muita água. Camelo vive no deserto. Então o camelo precisa beber muita água para encher o tanque, porque no deserto a água é raríssima.
Então, ele faz um pedido bem específico. Que a moça que ele pedisse que ele pedisse água e respondesse: eu vou trazer água para você e também para os seus 10 camelos. Olha só, imagina aí, levar água para dar de beber a 10 camelos. Imagina o tanto de água que tem que levar. É muita bondade isso. Então, Eliezer ele fez esse pedido bem específico. Vamos ver. Versículo 15. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naó, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. Então olha só, a gente viu essa Rebeca no capítulo anterior, quando Abraão e Isaac descem do monte. Ela é filha de Betuel, que é filho de Milca e Naó, irmão de Abraão. Ela é sobrinha neta de Abraão. A moça era muito bonita, virgem. Veja bem, a igreja é virgem. Virgindade na Bíblia fala de pureza. A igreja é pura. A igreja nunca se relacionou com outro homem a não ser Jesus Cristo, a quem nenhum homem havia possuído. A igreja não teve nenhum senhor além de Cristo. Ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu: beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. Veja bem, Eliezer, ele foi encontrar Rebeca em um poço de água. Da mesma forma que Jesus, ele vai se encontrar com a mulher samaritana em um poço de água. E ele pede água para a mulher samaritana. E a mulher não quer dar. Mas essa aqui, ela deu água para Eliezer, ainda para os 10 camelos. A água, eu vou colocar aqui. A água, Eliezer e Rebeca se encontraram no poço de água. É poço de água, né? Poço de água. Eliezer e Rebeca se encontraram no poço de água, que fala, a poço de água, a água representa a palavra. A palavra. Então, Eliezer encontra Rebeca no poço de água. Vamos continuar. Versículo 20. E, apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem a observa em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro, pesando 6 gramas, e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Em seguida perguntou: diga-me, de quem você é filha? Será que na casa de seu pai haveria lugar para eu e os que estão comigo passarmos a noite? A gente vê aqui porque haviam 10 camelos, né? Porque Eliezer não foi sozinho, ele levou acompanhantes. Ele levou acompanhantes junto com ele. Ou seja, haviam outros servos. Os outros servos, são os anjos. Os anjos. Então Eliezer, ele representa o Espírito Santo que vai buscar a esposa para Jesus, e os servos são os anjos que vão
ajudá-la, como a gente vai ver. Os anjos são os servos que vão servir Rebeca. São servos de Abraão que vão servir Rebeca. Como a gente vai ver em Hebreus, que os anjos são espíritos ministradores a serviço dos que hão de herdar a salvação. Os anjos são servos de Deus que servem os que hão de herdar a salvação. Versículo 24. Ela respondeu: sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. E acrescentou: temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. E a moça correu e contou tudo aos da casa de sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão, chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Acontece que Labão tinha visto o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, e ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: ele me falou assim e assim. Por isso foi até onde ele estava e o encontrou em pé junto aos camelos, ao lado da fonte. E Labão disse: entre, bendito do Senhor. Por que você está aí fora? Já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa, descarregaram os camelos e lhes deram forragem e pasto. Também trouxeram água para que ele e os homens que estavam com ele lavassem os pés. Puseram comida diante dele, porém ele disse: não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Labão respondeu: diga. Então ele disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito o meu senhor, e ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, já era idosa quando lhe deu à luz um filho, a quem o meu senhor deu tudo o que tem. Então veja bem. Eliezer, quando ele vai falar com Rebeca e com a família de Rebeca, ele vai falar de Isaac. Ele vai falar sobre Isaac. Ele vai testemunhar sobre Isaac, que é justamente o ministério do Espírito Santo. Jesus, ele falou que iria enviar o Espírito Santo e ele disse: ele testificará sobre mim, ele testificará de mim. Então esse é o trabalho do Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo é falar, é testificar do Filho de Deus. E ele fala assim: aqui o meu Senhor deu tudo o que tem. A gente vê aqui que Abraão, representando Deus, é um homem muito rico, que Deus é dono de tudo. E diz que esse filho é a quem Abraão deu tudo o que tinha a esse filho. Que é o que Hebreus fala, né? Que nos últimos dias Deus nos falou por intermédio do Filho, a quem ele constitui herdeiro de todas as coisas. Versículo 37. E meu Senhor me fez jurar, dizendo: não busque uma esposa para o meu filho entre as mulheres dos cananeus, em cuja terra estou morando. Pelo contrário, vá à casa de meu pai e à minha família, e ali busque uma esposa para o meu filho. Respondi ao meu Senhor: talvez a mulher não queira me acompanhar. Ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará o seu anjo, que é Jesus, com você. E não é que ele é uma tipologia de Jesus, não. Ele é o próprio Jesus antes de encarnar, tá? Uma das formas que ele aparecer era como anjo do Senhor. Com você, e levará a bom termo a sua jornada, para que, da minha família e da casa de meu pai, você traga uma esposa para o meu filho. Então veja bem. Eliezer, ele sai da terra de Abraão e ele vai até o lugar onde Abraão morava para buscar uma esposa. Entende? Versículo 41. Você estará desobrigado do seu juramento. Caso você for até a minha família e eles não quiserem dar a moça a você, neste caso você estará desobrigado do juramento.
Hoje, pois, quando cheguei à fonte, eu disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, leva a bom termo a jornada em que sigo. Eis-me agora junto à fonte de água. A moça que saí para tirar água, a quem eu disser: Dê-me um pouco de água do seu cântaro, e ela me responder: Beba, e também tirarei água para os seus camelos, seja essa mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Antes que eu acabasse de orar em meu íntimo, eis que veio Rebeca trazendo seu cântaro sobre o ombro. Ela desceu à fonte e tirou água. Eu lhe disse: Peço que me dê de beber. Ela prontamente baixou o cântaro do ombro e disse: Beba, e também darei de beber aos seus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: De quem você é filha? Ela respondeu: Filha de Betuel, que é filho de Naó e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E, prostrando-me, adorei o Senhor e louvei o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de encontrar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se estiverem dispostos a usar de bondade e de fidelidade para com meu senhor, digam. Do contrário, digam também, para que eu siga o meu caminho, para a direita ou para a esquerda. Labão e Betuel responderam: Isto procede do Senhor. Nada temos a dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca. Leve-a com você e que ela seja a mulher do filho do seu senhor, segundo a palavra do Senhor Deus. Quando o servo de Abraão ouviu tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, o servo disse: Permitam que eu volte ao meu senhor. Então veja bem. Eliezer, ele dá presentes a Rebeca. Presentes. Ele dá presentes. Ele dá também vestes para Rebeca. Vestes. Essas vestes representam as vestes brancas que nós vestimos, que foram lavadas no sangue do Cordeiro. As vestes brancas. As vestes brancas. Que Jesus ele morreu e com seu sangue ele lavou as nossas vestes e o Espírito Santo ele nos dá essas vestes. E os presentes são os dons espirituais. Então o trabalho desse servo é preparar Rebeca para Isaac. Tá? Preparar antes de levar. Então ele prepara dando presentes e vestes. O Espírito Santo ele prepara a igreja antes de levar a Cristo com vestes brancas e dando dons espirituais. O Espírito Santo ele deu dons espirituais à igreja. Ele deu dons espirituais à igreja para nós estarmos preparados. Para nós estarmos preparados. Ok? Ele não deu esses presentes para esses presentes acabarem na viagem. Não foram presentes de qualquer coisa, de ferro para enferrujar, não. Presente de ouro, de prata, coisas duradouras. Para toda a viagem. Para toda a viagem. Os dons que o Espírito Santo nos deu não foi só para o primeiro século, para o tempo da Bíblia, não. Os dons que o Espírito Santo deu são até a volta do Filho. Versículo 55. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: Deixe que ela fique conosco mais alguns dias, pelo menos 10, e depois poderá ir. Ele, porém, lhes disse: Não me detenham, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Deixem que eu volte ao meu senhor. Disseram: Vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: Você quer ir com este homem?
Ela respondeu: sim, quero. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse junto com a sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Abençoaram Rebeca e lhe disseram: que você, nossa irmã, seja mãe de milhares e que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Foi a mesma coisa que o anjo do Senhor falou para Abraão no capítulo anterior. Que a descendência dele seja como as estrelas do céu e as areias da praia do mar. E que eles tomem as cidades, que eles possuam as cidades de seus inimigos. Essa profecia para Abraão se cumpre por meio de Isaac. E também por meio de Rebeca, que vai ser esposa dele. Então Rebeca se levantou com as suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaac veio de Beer-lahai-roi, o lugar em que Agar e Ismael estavam e eles choraram. E apareceu o anjo do Senhor e aí ela colocou o nome daquele lugar de Beer-lahai-roi, que é o poço do Deus que me vê. Ora, Isaac veio de Beer-lahai-roi porque morava na terra do Neguebe. Ao cair da tarde, Isaac saiu para meditar no campo, que é algo que eu gosto de fazer. Sair para meditar no campo, na natureza. Às vezes eu gosto de andar, às vezes quando é um domingo, eu saio aqui pelo condomínio e vou andando e observando a natureza, gramado, as árvores, os passarinhos voando e cantando. Eu gosto de meditar. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaac, desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Então veja bem. Isaac está indo ao encontro de Rebeca. Encontrar Rebeca. Isaac indo encontrar Rebeca. Cristo vindo encontrar a igreja. Então o Espírito Santo ele veio para preparar a esposa de Cristo para ir se encontrar com ele. E Cristo ele está vindo e ele vai se encontrar com a igreja nas nuvens. Nas nuvens. E perguntou ao servo, né? Versículo 64. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaac, desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac a conduziu até a tenda de Sara, a mãe dele, que tinha morrido já. Ele tomou Rebeca e esta se tornou a mulher dele. Ele a amou e assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Como foi consolado, né? Então Isaac leva Rebeca para a tenda de Sara e tem as núpcias lá. Que numa visão pré-tribulacionista, essas núpcias ocorrem, ou melhor,
Seria no caso as bodas, mas aqui não são as bodas, são as núpcias mesmo, na tenda de Sara, que numa visão pré-milenista seria Jerusalém, no milênio com a igreja. Numa visão amilenista ou pós-milenista, na Nova Jerusalém. Então, pessoal, esse foi o capítulo de hoje. Curta o vídeo, comenta o que você achou, compartilha para abençoar mais pessoas com a palavra de Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.